há uma que claramente tem um significado maior. A Conferência de Paris foi, sem dúvida, aquela que, a chamada COP21, em 2015, foi aquela que acabou por ter uma maior relevância, entusiasmo, tirando apenas o começo, porque não nos esqueçamos que a quando da realização dessa conferência, 2 semanas antes, houve um conjunto de atentados em Paris que levaram a que as regras de segurança fossem completamente alteradas. Nós tivemos dezenas de pessoas que infelizmente foram alvo de atos terroristas que puseram em causa, por exemplo, uma enorme manifestação que estava prevista para toda a sociedade civil presente em Paris. E simbolicamente lembro-me de um momento, então, ainda antes do início da conferência, que foi numa das principais praças de Paris, termos colocado, porque as pessoas levaram, a pedido da organização, sapatos que ficaram em exposição e que depois foram oferecidos a várias comunidades. Os meus eram sapatos castanhos, novos, que eu nunca tinha praticamente utilizado e eu nunca gostei de sapatos castanhos, portanto tinha sido mesmo uma compra errada, que assim sempre foi bem utilizada, mas até o Papa, na altura enviou também os seus sapatos, e muitos governantes o fizeram, e fez-se mesmo assim um cordão humano entre duas praças em Paris, mas não houve qualquer manifestação. E, portanto, o começo, eu diria que foi um começo atribulado, complicado, mas depois foi a reunião mais bem sucedida, sendo que estas reuniões têm sempre 2 semanas. Houve uma enorme inteligência da parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, francês, Laurent Fabius. Foi ele que conduziu as negociações, foi ele o presidente da conferência, e mudou um paradigma que desde aí se veio sempre a repetir, que era de antes os chefes de Estado e de Governo iam no final da conferência. E ele disse, não, isso não resulta, isso vai nos colocar pressão desnecessária, vamos pô-los nos 2 primeiros dias a mostrarem o que é preciso fazer e qual o seu grau de comprometimento, e depois vamos ao trabalho, vamos às negociações com outros oficiais, com outros ministros, mas não o chefe de Estado e de Governo. E foi isso que aconteceu. Aliás, a meio da segunda semana ainda estava tudo bastante complicado, mas depois, um dia após o encerramento oficial, portanto no sábado e não na sexta-feira, nós tivemos a aprovação do Acordo de Paris, que realmente quebrou aqui um conjunto de paradigmas grandes, como seja ter emissões limitadas para todos os países e não apenas para os países desenvolvidos, ter necessidades de financiamento com valores fixados à escala anual e para depois terem lugar, ter uma revisão das metas de 5 em 5 anos, marcou aqui realmente toda a diferença. Claramente a Conferência de Copenhaga, em 2009, aquela em que, e é preciso contextualizar aqui um bocadinho, nós tivemos o Protocolo de Kyoto, assinado em 1997, na COP3, que obrigava a metas dos países desenvolvidos. O Protocolo de Kyoto, estes protocolos, ou mesmo o Acordo de Paris, demoram o seu tempo porque têm regras em relação ao número de países e às emissões que eles representam para depois entrar em vigor. O Protocolo de Kyoto só entra em vigor em 2005, portanto 8 anos depois,
Copenhaga foram 2 anos de preparação, que começaram em 2007, na conferência que teve lugar em Bali, na altura. E houve inúmeras reuniões de preparação do acordo, e depois o acordo acabou das dezenas de páginas que tinha em 2 páginas, e um anexo, e que depois de ter sido apresentado, aliás, de uma forma quase caricata, foi apresentada pelo Presidente Obama. Já estava ele no avião, no Air Force One, em Paris, para voltar para os Estados Unidos, porque teve que antecipar a viagem por causa de uma tempestade. E todos nós, ao ouvirmos via internet as linhas principais do acordo. Quando o acordo depois é levado à sala para receber o consenso, começou a haver vozes de seguida a dizer que o acordo não era viável, e as decisões das conferências são tomadas por consenso. E, portanto, quando é um ou outro país e há uns truques discutíveis do ponto de vista diplomático para viabilizar a decisão, que ainda o ano passado no Azerbaijão teve lugar, que é anunciar a decisão, pôr à votação a decisão e bater logo com o martelo de seguida para não dar hipótese a ninguém levantar o braço. Também há destas técnicas nestas conferências das Nações Unidas, mas ali o número de vozes foi de tal forma grande que o acordo não foi realmente viabilizado. E pronto, portanto essa foi a mais decepcionante. O espaço era muito pequeno para um número de pessoas que também queria participar, ao ponto de nos últimos dias da negociação nós termos tido que retirar pessoas de várias ONGs, principalmente a sociedade civil. Bem, não só ONGs, mas a componente sociedade civil foi arredada do espaço, porque não cabiam todos no espaço. Não são eles que negociam, não é? Eles influenciam, e portanto foi retirado. E portanto eu diria que este contraste entre as duas, para além de que ao longo dos anos nós tivemos uma evolução muito grande em termos do nível de participação. Em Paris já foi uma coisa absolutamente inédita, da ordem dos 40 mil participantes, ou pelo menos inscritos, e nós no Dubai tivemos há 2 anos 90 mil inscritos, o que também é claramente demasiado. Aliás, e isto estamos a falar das pessoas na zona azul, na zona negocial, e portanto estas conferências também se estão a tornar um bocadinho ingeríveis, diria eu, para conseguirmos que todos sintam que têm uma voz e que participam. É certo que a conferência também tem as suas valências em termos de intercâmbio, de discussão, de inúmeros eventos, de apresentações que são feitas ao longo dos 15 dias, mas é muito tempo para demasiada gente, com muitos custos, com muitas emissões, e obviamente em cima da mesa esse tem sido um aspecto crítico que tem vindo a ser conversado. Eu aqui tenho um espaço privilegiado. A Zero tem enviado sempre, talvez com uma exceção que foi Glasgow, em que fomos 3, habitualmente somos 2. Mas eu tenho um duplo chapéu, que é o chapéu também da universidade, e como a universidade, e como do ponto de vista técnico, há valências que nós trabalhamos, nomeadamente com o Ministério do Ambiente, ao longo dos anos. Eu faço parte da delegação portuguesa. A Zero, desde há poucos anos, também já faz parte, antes era incorporada também na delegação portuguesa, mas agora está mesmo como Zero e como entidade acreditada junto das Nações Unidas para estas conferências, e portanto tem o seu perfil autónomo,
E mais ainda, na Zero, 2 pessoas estarão presentes e 2 pessoas estarão a seguir virtualmente a conferência, mas com acesso a todas as salas e a todos os eventos. E, portanto, temos esta combinação. Vamos lá ver como é que nós não participamos, a não ser que, obviamente, no quadro da delegação em que se está, nós sejamos chamados a uma reunião de negociação. O que nós fazemos e aqui já no meu papel como Zero, é reunirmos com, por exemplo, a Sra. Ministra do Ambiente, os secretários de Estado, a delegação, as pessoas da delegação que estão com vários dossiês negociais para perceber o estado desses dossiês e também para termos feedback da parte delas. E são nessas conversas que, por exemplo, como a Zero também faz parte da Rede Europeia de Ação Climática, nós também temos habitualmente reuniões com o Comissário Europeu que está com a área do clima, ou com a Vice-Presidência da Comissão, neste momento a Teresa Ribeira. Foi isso que aconteceu ano passado, acontecerá muito provavelmente este ano. Portanto, são reuniões que ao longo dos dias nos permitem dizer quais são os aspectos que nós achamos mais críticos e que têm que ser resolvidos, a nossa opinião, quanto também nos pedem, e também ouvimos o feedback de como é que as negociações estão a decorrer. Portanto, eu diria que há aqui uma relação muito forte com o governo do próprio país e com a União Europeia. Há uma concertação entre as ONGs diária, à escala europeia, à escala mundial, muitas listas que nós temos que seguir em tempo real e em mail para concertarmos posições. E é isso que depois nós também transmitimos publicamente, e são essas posições públicas que também depois têm a sua influência nas decisões que são tomadas. Vamos lá ver, em primeiro lugar, é bom termos consciência que nunca, não me lembro, e nós temos seguido, como digo, desde há muitos anos, primeiro como Quercus, no meu caso, até 2015, e depois como Zero, a partir daí, nós temos sempre divergências na União Europeia. Elas podem ter maior ou menor peso, e realmente esse peso era mais limitado. Quando eu neste momento tenho países já com uma dimensão grande, como a Polónia, a Hungria, a Itália, quer dizer, todos juntos não conseguem ainda bloquear decisões em termos de maioria, mas têm, na lógica do consenso, têm conseguido baixar as expectativas. Isso aconteceu no quadro, principalmente da Lei de Bases do Clima, onde nós tínhamos um objetivo para 2040 de atingir a neutralidade carbónica em 2050 e em 2040 atingirmos uma redução de 90% das nossas emissões em relação a 1990. Ou seja, o que estava aqui em causa era, no fundo, reduzirmos 90% entre 1990 e 2040 exclusivamente a partir de um esforço interno da própria União Europeia. E neste momento já sabemos que 5% desse esforço pode vir, ou até 5% desse esforço pode vir de nós irmos fora da União Europeia, apostarmos em algo que continua a ser duvidoso da sua eficácia e da sua permanência, que são créditos de carbono, principalmente em termos de recurso a florestas, ou à plantação de florestas. E, portanto, esse foi sem dúvida um enfraquecimento da posição da União Europeia. Depois, para a COP especificamente, o que está aqui em causa nesta COP 30
são as terceiras metas. Portanto, nós tivemos umas primeiras metas em 2015, em Paris, onde nós estávamos a apontar, quer dizer, se não fizéssemos nada, sabíamos que o caminho era de um aquecimento de 3,5 graus em relação à era pré-industrial, ou mais. Depois, temos vindo a conseguir, e portanto, quando há muitos críticos a dizer, bem, não tem havido resultado nenhum destas conferências. Não é verdade. Nós, neste momento, estamos numa trajetória de 2,5 graus. Claro que é insuficiente. E claro que os impactos só entre 1,5 grau e 2 graus são enormes. Só este meio grau de diferença. O painel intergovernamental para as alterações climáticas fez um relatório em 2018, onde mostrou a magnitude de impactos, principalmente na subida do nível do mar e para países mais vulneráveis, a diferença que era esse meio grau. E nós estamos com 2,5 graus, 1 grau acima do grau e meio de aquecimento. E, portanto, tivemos as segundas metas em Glasgow, não é? Numa conferência que foi adiada por um ano, por causa da Covid, portanto, que foi apenas em 2021, e agora temos as terceiras metas. E nestas terceiras metas, a Europa tem uma banda e não um valor, entre 66% e 72,5% para 2035. Ou seja, nós não temos realmente... as metas europeias têm sido traçadas de 10 em 10 anos. Nós temos 2030, que é reduzir em 55% as nossas emissões em comparação com 1990, e queremos passar de 55% para 90% em 2040. E, portanto, há aqui, se eu traçar uma reta entre 2030 e 2040, eu tenho 72,5%. E, felizmente, é essa a aposta que Portugal também faz, no quadro da Europa dos 27, mas esse é o limite maior. O limite menor é 66%. E, portanto, a Europa está aqui realmente a mostrar que, por um lado, continua com ambição. Entre os vários países, há que reconhecer que é o bloco, com os Estados Unidos de fora, formalmente saíram do Acordo de Paris em janeiro de 2026, não é? Porque é um ano depois de terem manifestado a vontade de sair. Portanto, é realmente este o panorama. É uma Europa que agora está um pouco mais enfraquecida, um pouco mais dividida, mas que continua ambiciosa e que há esperança que ainda aponte agora, durante os próximos 15 dias, para que a meta seja o valor de cima e não o mais ambicioso, e não o valor de baixo em termos de reduções em relação a 1990. Realmente, o secretário-geral das Nações Unidas, logo no início da Cimeira de Líderes desta conferência, disse que esta é a COP da implementação. E também disse que a subida de 1,5 grau é uma linha vermelha para a humanidade. E, portanto, nós sabemos que este 1,5 grau, nós já atingimos 1,6 em 2024, mas é um 1,5 permanente. E aqui a questão é que desta COP nós esperamos que aqueles que estão, e atenção, os Estados Unidos continuam na Convenção, ainda está no Acordo de Paris, não tenha nenhuma delegação de alto nível. Okay? A China também não teve o seu presidente a ir à Cimeira de Líderes, mas foi um alto dignatário. E a China está mais do que presente nas negociações. Portanto, também temos que perceber que não há aqui propriamente ausências. É mais ou menos comprometimento e disponibilidade e participação nas negociações. Eu diria que os que lá estão ainda são muitos e contam, e os próprios Estados Unidos também contarão, não à escala federal, mas à escala de muitas empresas e de muitos Estados. A situação, nós já tivemos Donald Trump numa anterior presidência, precisamente logo a seguir ao Acordo de Paris. As notícias da eleição de Trump foram recebidas durante a COP seguinte em Marrakech, e portanto sabíamos que íamos ter o abandono do Acordo de Paris, porque o acordo
que aliás se chama assim e é diferente de Protocolo de Quioto, porque precisamente depende de uma ordem executiva do Presidente, e por isso é que Obama conseguiu logo viabilizar o acordo, enquanto que o Protocolo de Quioto nunca chegou a ser adotado pelos Estados Unidos internamente, porque necessitava do Congresso e do Senado. Mas, voltando ao papel dos países, eu estou convencido que, mesmo assim, é possível essa mobilização à escala global, com alguns numa posição fora ou enfraquecida, mas suficientemente comprometida para fazermos a diferença. E é isso que esta conferência necessita. Necessita de chegar às pessoas, necessita de comprometimentos que se traduzam em ação, que traduzir os números que eu tenho de financiamento, os tais 1,3 bilhões de dólares por ano, como é que eles se vão concretizar? Qual é a dimensão que eu vou ter dos vários fundos, nomeadamente também para a adaptação? É tudo isso que eu preciso de passar à prática. É absolutamente crítica e é talvez a mais complicada, porque já foi muito complicada no Azerbaijão. Portanto, as necessidades de financiamento para mitigação, para redução de emissões e para adaptação climática, e depois também para as perdas e danos, que é para lidar com catástrofes nos países com menores capacidades. Tudo isso, mas principalmente o grande fundo da mitigação e da adaptação, a mobilização são os tais 1,3 bilhões de dólares por ano, em que 300 mil milhões são provenientes de financiamento público e depois 1 bilhão de financiamento privado. E nós, o ano passado, sabíamos, e o que tinha sido avaliado é que nós precisávamos de 1 bilhão de financiamento público e ficámos para os 300 mil milhões. E mesmo os 300 mil milhões, as preocupações de defesa que estão a marcar muitos dos países desenvolvidos. E realmente a prioridade para o clima tem vindo a crescer. E, portanto, eu diria que quase mais do que as metas, é esta absoluta necessidade dos países desenvolvidos, e não só, ou seja, dos países que têm mais capacidade. É difícil nós olharmos para uma Arábia Saudita ou mesmo para uma China e percebermos que eles estão ainda nos que deverão receber dinheiro, porque são em desenvolvimento. Quer dizer, felizmente isso também está a mudar um bocadinho, mudou bastante agora o ano passado, mas eu acho que é um desafio verdadeiramente dramático. E veja-se até no caso de Portugal. Quer dizer, se eu for ver o montante de financiamento da parte de Portugal, nós falamos numa escala de milhões de euros. O fundo, o Primeiro-Ministro anunciou 1 milhão de euros para o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre. Tudo bem, o Banco do Estado conseguiu, nos lucros dos seus primeiros 9 meses, 1,4 mil milhões de euros, não é? E as empresas estão também, muitas delas, com a empresa dos combustíveis fósseis. No caso de Portugal, a Galp não para de aumentar os seus lucros também, quer dizer, com algumas variações, mas de forma consistente. E, portanto, quando chega a esta realidade, as metas até eu diria que é quase a parte fácil. O difícil é depois nós termos a capacidade de realmente perceber que temos que fazer investimentos cá dentro, em adaptação, temos que cumprir as metas, mas precisamos de canalizar verbas para os outros. Portugal tem um bom exemplo da questão da dívida de Cabo Verde, de passar a dívida para ações em Cabo Verde na área do clima, mas temos que ir muito mais longe. Eu diria que, em comparação, nós fizemos essa análise o ano passado, se calhar este ano também a iremos voltar a fazer. Portugal, dentro dos países desenvolvidos, está completamente na cauda daquilo que é o financiamento que deveria estar a proporcionar ao sul global, onde tem uma relação privilegiada, sem dúvida, com
os países africanos, mas também com o Timor-Leste, com o Brasil, e estamos a não conseguir participar com equidade neste esforço à escala mundial. Como digo, crucial para haver um desinvestimento dos combustíveis fósseis nesses países que estão agora a começar o seu desenvolvimento e que vão precisar de muita energia, que nós queremos que seja renovável, e ao mesmo tempo para lidar também com os impactos que as alterações climáticas já estão a ter e vão ter ainda mais, e onde é necessário investir muito dinheiro. Eu acho que foi só o ano passado que nós começámos a dar uma mais-valia a estas questões. Em 1992, quando foram criadas as três convenções, combate à desertificação, diversidade biológica, ou biodiversidade, de forma mais sintética, e alterações climáticas, o que é facto é que estas conferências têm funcionado de forma separada. Umas reúnem de 2 em 2 anos, a do clima, as outras, aliás, a do clima é a única que reúne uma vez por ano. Mas não falam entre elas. E mesmo as conferências relativas ao desenvolvimento sustentável, como têm sido as conferências do Rio, começaram na Eco 92, mas depois o Rio Mais 10, o Rio Mais 20, a Conferência de Estocolmo, 50 anos depois de 1972, que foi a primeira conferência de ambiente, do ambiente humano, e que teve lugar em 2022. A Conferência dos Oceanos, as Conferências dos Oceanos, uma delas também em Portugal em 2022. Nós não temos tido, e os oceanos são, aliás, das áreas que mais sofrem, e obviamente com impacto também nas atividades humanas. Nós não temos feito esta ligação entre estas diferentes componentes, as florestas, os oceanos, a biodiversidade de forma geral, e obviamente os saberes das populações, das comunidades indígenas ou em muitos outros locais do planeta, portanto, mais uma vez, a ideia do Governo do Brasil, que está com a presidência desta COP, não é? Portanto, a pôr a questão da ação, da proximidade das pessoas como a prioridade para termos uma resposta para que realmente consigamos fazer a diferença. Mesmo que de uma forma muito moderadamente otimista, que pelo menos consigamos um passo em frente e não um passo atrás. Precisávamos, se calhar, de estar a correr, mas se dermos alguns passos, pelo menos já não saímos tão desanimados desta COP30.